Convido agora ao palco os speakers do Pedágio Digital 1, diretor-presidente da Nova Rodovias, Marcelo Stocou. Gerente de Estudos e Projetos de Rodovias da NTT, Stefane Quebou. Gerente de Operações da Capsch Brasil, Antônio Carlos Miro. Diretor técnico da Fiscaltec, Diego Hoffmann. Sócio do escritório Aroeira Salles Advogados, Luiz Henrique Baeta. Palco 2, Segurança Viária e Gestão da Velocidade. Regulação baseada em evidências. Convido agora os speakers do painel 2. Pedágio Digital 2. Coordenador-geral de Segurança Viária da Senatran, Daniel Maris Tavares. Coordenadora-geral de Segurança Viária substituta, Marina Leicorriga. Gerente de Operações da Tamoios, Fernando José Silva da Luz. Gerente de Desenvolvimento Operacional da Eco Rodovias, Felipe Martimiano. Gerente Executivo de Estratégia de Operações da Motiva, Jorge Pereira. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, felicitar a BCR por esse ótimo evento, com temas tão importantes, com ótimas pessoas, bastante qualificadas. É um evento já muito tradicional e é excelente que a gente tenha a oportunidade de debater temas tão importantes. Cumprimentar os meus colegas de painel, Marcelo, Diego, Stefano, Antônio, todos os presentes que estão acompanhando esse painel conosco, que é o pedágio eletrônico e a transformação definitiva das concessões de rodovias. E já no início, eu preciso fazer um disclaimer. Chegando aqui, vários colegas vieram conversar comigo a respeito do painel, falando, poxa, Baeta, vocês vão tratar sobre free flow, sobre sistema de livre passagem, pedágio eletrônico, e eu fui explicando cada um dos conceitos e eu cheguei à conclusão que é importante já destacar que eu vou tratar pedágio eletrônico, free flow, sistema de livre passagem como igual, apesar de técnica, juridicamente, não ser a mesma coisa. Mas é importante a gente fazer esse disclaimer, porque o nosso arcabouço jurídico, regulatório, ele tem condição de cada um, de implantar e executar cada um desses sistemas. E esse tipo de pergunta surge, porque pelo menos na minha visão, a gente está diante de uma das principais transformações, na minha visão a principal, transformação no setor de rodovias do Brasil, que já está consolidada há 30 anos. Porque eu vejo o pedágio eletrônico não como uma mudança tecnológica simples, uma evolução, de forma alguma. Muito menos é só mais uma forma de arrecadação da tarifa. Na verdade, o pedágio eletrônico ele é uma mudança de paradigma, porque ele impacta tanto a relação do usuário com a própria rodovia, a relação do usuário com as concessionárias, o plano de negócio das concessionárias com seus fornecedores e a própria regulação e o poder de polícia do Estado.
E se a gente pega até o nosso modelo antigo, fica muito claro como é que essa evolução é gritante, né? Essa transformação. No sistema antigo, né, com praça de pedágio, você tinha uma relação jurídica concessionário-usuário que se iniciava e se esgotava, em regra, na praça de pedágio. O usuário passava na praça de pedágio, pelo uso da rodovia, ele adimplia a sua obrigação, que era pagar a tarifa. Inadimplência muito baixa, o controle muito grande, né, das concessionárias, mas, ao mesmo tempo, uma discussão complexa. Porque se discutia o usuário que usa a rodovia num trecho curto, ele paga o mesmo tanto que o usuário que usa todo o trecho de cobertura da praça de pedágio. Além de todas as discussões que nós temos em relação aos custos de CAPEX e OPEX das praças de pedágio, os impactos ambientais das praças de pedágio, o conforto, a segurança dos usuários e fluidez. E diante de todo esse arcabouço, todas essas discussões múltiplas que nós tivemos ao longo de vários anos, em 2021, com o advento da Lei 14.157, foi introduzido o conceito, né, de sistema de passagem livre nas rodovias, em que o usuário utiliza a rodovia, e ele paga o pedágio, a tarifa de pedágio, sem a necessidade de uma praça física. E no momento em que tem a captura automática, a identificação imediata desse usuário. Isso foi possível com a introdução desse conceito e também com duas outras questões. O CONTRAN ficou responsável por regulamentar os sistemas de identificação do usuário e foi possibilitada a cobrança de multa do usuário que se evadisse ao pagamento do pedágio eletrônico. Isso foi em 2021, ao longo de 5 anos, a gente teve uma série de discussões e evoluções normativas, técnicas. O CONTRAN, com 2 resoluções, ele regulamentou o processo de homologação das tecnologias de identificação dos usuários. O SENATRAN, ele vem também em 2025 com uma regulamentação específica sobre a interoperabilidade dos sistemas e a autenticação desses sistemas, né? A NTT também não deixou de cumprir seu papel, pelo contrário, a NTT, na minha visão, foi o principal indutor do pedágio eletrônico no Brasil. E, além de ter instaurado um sandbox regulatório na BR-101 para avaliação do desenvolvimento do primeiro, né, Free Flow em rodovia federal, na BR-101 Rio de Janeiro, ela editou normas, né, no RCR3 e, mais recentemente, em 2026, criando um arcabouço normativo regulatório para trazer mais segurança jurídica e maior estabilidade regulatória e bases para o desenvolvimento de novos projetos de Free Flow no Brasil. Tanto que, além da BR-101 Rio de Janeiro, né, a gente tem hoje também um Free Flow já na região metropolitana de Guarulhos, a BR-381 e 364 também já iniciando operação com Free Flow, a Way 262, o Paraná também com outros sistemas, isso sendo muito discutido, inclusive, nos nossos novos projetos de concessão. Só que essa transformação também, ela traz uma série de discussões que eu acredito que nós vamos enfrentar aqui no nosso painel hoje, que são, acho que, o coração das principais discussões. E considerando o sistema de Free Flow, acho que um dos primeiros problemas que a gente tem, que eu entendo que é de ordem tecnológica, que é a identificação do usuário. Naquele momento, no sistema antigo, o usuário, a identificação era muito simples, a relação era prática na hora. Agora não. A gente tem uma frota que nem todos os usuários têm tags. Essa realidade das tags dos estudos tem mostrado que são mais em regiões urbanas. A gente tem rincões no Brasil com um tráfego muito grande que não tem tag. E a gente tem que fazer a identificação imediata desses usuários, como a lei exige. A gente tem sistemas como o OCR, que enfrenta problemas quanto à homologação, desenvolvimento, evolução tecnológica, que é constante. Mais recentemente, né, esses sistemas são treinados com algoritmos, com inteligência artificial, para ler a placa do sistema Mercosul, e agora vem uma discussão nova para mudar os nossos sistemas de placas, para sair do padrão Mercosul, que vai exigir nova mudança aqui por parte dos sistemas de identificação. E na relação usuário concessionária, a gente também tem alguns desafios, principalmente em relação à cobrança. E na vertente da concessionária, a gente tem uma mudança muito drástica do fluxo de caixa da concessão com a implantação do pedágio eletrônico.
Porque antes a disponibilidade de caixa era imediata. O usuário pagava, inclusive saíam carros fortes, né, das praças de pedágio com uma quantidade enorme de numerário. Agora não. Há um diferimento desse pagamento. Isso impacta o fluxo de caixa das concessionárias que precisam considerar isso na modelagem do free flow. Há também uma situação relacionada à inadimplência. Não é um sistema que a gente tem problemas com identificação e também tem um problema dos usuários pagarem. Então a gente precisa desenvolver mecanismos que garantam esse pagamento e o compartilhamento dessa inadimplência considerando esses sistemas novos. Então as matrizes de risco junto à NTT, principalmente nos projetos novos, precisam ser bem pensadas. E os usuários também têm desafios em relação a eles, que são nossos principais destinatários da prestação desse serviço. Eles precisam ter conhecimento do como o sistema funciona, qual que é o trecho de cobertura, onde estão localizados os pórticos, como ele paga, qual que é a penalidade que ele sofre, até para ele pagar e, eventualmente, questionar uma eventual cobrança indevida. Há questionamentos relacionados à multa prevista no CTB, né, o artigo 209A, e, infelizmente, eu até estava comentando com o Marcelo, antes do início do nosso painel, alguns atores políticos e órgãos de controle pegam essa discussão relacionada à multa, criando uma ideia de uma existência de uma indústria de multas que não existe, para começar a questionar o pedágio. A gente novamente volta nas discussões que a gente teve na década de 90 sobre a possibilidade ou não de se cobrar o pedágio, utilizando como plano de fundo o pedágio eletrônico. Outro desafio muito relevante é a interoperabilidade. Diversos sistemas foram criados de forma paralela e concomitante. Cada concessionária tem o seu sistema, tem outros meios de pagamento, né, que com fornecimento de tags também. Então a gente tem que possibilitar que um usuário com um tag passe por todas as rodovias. E também surgem discussões comerciais quanto à disponibilização desse numerário, dessas receitas tarifárias para as concessionárias, enfim. A gente tem uma grande transformação, uma grande oportunidade de melhoria da fluidez do tráfego, de prestação de um serviço mais adequado, de melhorias nos contratos, na relação com os fornecedores, e a gente precisa enfrentar. Eu não vejo isso como problema, eu vejo como desafios para essa grande transformação. E considerando esses pontos, eu gostaria de abrir as nossas discussões com o Stefano. Na visão da NTT, Stefano, como eu falei, para mim a NTT é o principal indutor do pedágio eletrônico no Brasil. Isso está sendo espraiado por vários estados. E eu queria ouvir de você, Stefano, como a NTT tem incorporado o FreeFlow na estruturação dos novos contratos de concessão, indicando para a gente quais são as principais mudanças com os modelos antigos, até considerando a minuta o modelo, né, de termo aditivo contratual que nós temos com a NTT. E como vocês enxergam o futuro do Free Flow no Brasil? Como é que a gente tem um horizonte? Qual que é o horizonte para a expansão e consolidação do Free Flow como principal modelo nas concessões de rodovias no Brasil? Obrigado, Luiz. Boa tarde a todas e a todos. Eu estou super feliz de poder participar de um painel como esse, com esses profissionais, e de poder falar de um tema que hoje eu acho que ocupa o lugar central no conceito de modernização dos contratos de concessões rodoviárias, né, que é o Free Flow. Você fez duas perguntas bem interessantes, bem desafiadoras, e você já adiantou bastante assunto, na verdade, em termos regulatórios, mas eu vou complementar e trazer alguns elementos sobre as tuas perguntas. Primeiro, você está certíssimo quando você fala que o Free Flow não é somente uma mudança tecnológica, é uma inovação, claro, como tem muitas outras, mas eu acho que é muito mais do que isso, é muito mais amplo. É uma forma de se rever a concessão, é uma relação com o usuário que é diferente, é uma lógica tarifária muito diferente também, e um desenho regulatório e contratual aprimorado, né? No caso da NTT, a gente fez uma incorporação, você já citou alguns pontos, mas por etapas, né? Não foi uma adoção que surgiu do nada, a gente fez uma incorporação tanto regulatória quanto institucional, progressiva, do conceito de free flow. Primeiro, você citou a base legal, perfeita, 14.157, que permitiu a gente esses conceitos de identificação automática do veículo, de consagrar a cobrança proporcional ao trecho percorrido, que era uma grande queixa quando a gente tinha um sistema, ainda tem, um sistema de planejamento por praças. Citou também a questão da multa,
que isso é um enforcement importante para a gente. A gente precisa, na ausência de barreiras físicas, de um enforcement em relação ao usuário. Você citou também as resoluções do CONTRAN, né, que trouxeram uma regulamentação em cima desta lei. Duas resoluções de 2022, bem depois da lei, e uma mais recente, em 2024, que trouxe mudanças importantes, e a gente vai falar sobre isso. E ela trouxe também, essas resoluções trouxeram responsabilidade dos agentes, a questão de comunicação, de pagamento do pedágio, e você citou a interoperabilidade. Mas a gente estava ainda, eu diria, no plano das ideias, a discussão teórica. Então, o que foi feito em cooperação com o Grupo Motiva foi de fazer um experimento em ambiente real, com um mecanismo que é bem adequado para isso, que é o sandbox regulatório da agência, no qual a gente testou o sistema de pedalhamento free flow, trocando praças por pórticos, na 101 Rio São Paulo, né, administrado pela Motiva Rio São Paulo. Né? Isso permitiu testar o comportamento do sistema e permitiu já desenhar ajustes para tornar o modelo mais seguro. Né? Aí depois, como você citou, né, entra a capacidade da agência de criar um marco regulatório. Então, teve primeiro a terceira edição do Regulamento das Concessões Rodoviárias, o RCR 3, a Resolução 6.032, que já colocou na mesa sistema de pedagiamento por free flow, né? No âmbito da gestão econômico-financeira. Né? Então, era ainda um nicho específico, mas colocou na mesa um assunto que já estava circulando, né, desde o sandbox, que foi em 2023. Né? Aí depois, o que aconteceu? Nos contratos da chamada quinta etapa, que foram assinados em 2025, a gente colocou algo que é só uma cláusula, mas que tem toda sua importância, que é uma obrigação pelo futuro concessionário de apresentar até o terceiro ano da concessão um estudo de pedagiamento 100% free flow. Então, a gente estava com contratos tradicionais, prevendo prazo nos nossos estudos, porque uma estruturação de um projeto ela dura bastante, e quando esses projetos que foram assinados em 2020 foram iniciados, a gente não falava de free flow. Falava, mas sem ainda adentrar no assunto, né? Então, primeiros contratos em 2025, e você sabe que foram muitos contratos que foram assinados desde então, com esta possibilidade. Aí depois surge um elemento importante também, a deliberação 69 da diretoria da NTT, que aprova a minuta de um termo aditivo para permitir a troca das praças de pedágio por pórticos. Eu vou abrir um parêntese. Permitir a troca de praças, não praças novas, praças. Ou seja, a gente abriu aqui um campo para também permitir isso nos contratos anteriores, né? E aí depois, como você citou, de fato, ultimamente, a resolução 6.079, né, que na verdade alterou 4 dos regulamentos do RCR, né, e que esta vez foi mais a fundo, né, na questão da regulamentação do free flow, falando de direitos dos usuários, de formas de pagamento, de atendimento ao usuário, de comunicação e de operação do modelo. Então, a gente já foi muito mais precisa, né, na questão do tratamento do free flow. Então, a gente, na verdade, está falando de uma mudança central. Né? O free flow passou a ser um elemento estruturante, né, da nova geração dos nossos contratos. Né? Ele tem uma parte já importante. Tem 2 desafios no novo modelo do free flow. Né? A gente tem a questão da alocação de riscos, que você citou, e aí eu citaria a inadimplência, a evasão, as falhas tecnológicas, e elas vão ocorrer de uma certa forma, mesmo se a gente tenta mitigar e minimizar, e a perda de arrecadação. Né? E a gente tem o outro lado, que é o lado que obviamente conversa com o primeiro ponto, que é a sustentabilidade. Eu tenho que ter um contrato que vai ser economicamente sustentável, né? E em termos regulatórios também, que vai trazer uma regulação equilibrada para o concessionário. Sobre a sustentabilidade, você citou a questão de tarifa, então, de fato, a gente está
teve que mudar um pouco a lógica tarifária. A gente teve que pensar num sistema tarifário mais estruturado, né? Mais sofisticado. Por quê? Eu tenho a figura do usuário que vai passar e vai pagar imediatamente, por tag, por aplicativo, mas que vai ter um pagamento automático no momento da transação. Então, esse tarifa, a gente chama essa tarifa de TP1, tarifa de pedágio número 1, ela vai até receber um desconto em relação ao pagamento avulso. É o usuário que não tem tag e vai pagar depois. Quando ele vai pagar? Ele tem até 30 dias, de acordo com a resolução 1013, para pagar a tarifa de pedágio. Então, esse usuário não vai ter o desconto que o outro de pagamento automático vai ter. E aí, depois dos 30 dias, o que acontece? Aí entra em ação a questão da evasão, né? Vai ser cobrada uma infração e a gente tem uma tarifa que vai ter um adicional. Por quê? Porque eu tenho uma transação adicional. Eu tenho que correr atrás desse usuário, né? Então, eu tenho um adicional na tarifa, que é esta famosa TP3, que, obviamente, fica cada vez mais elevada em relação às outras. E, por fim, eu tenho o usuário evasor, aquele que não pagou até 6 meses, 180 dias. E aí, esse aqui, ele é um problema do sistema. Na verdade, ele é o problema do sistema. Por quê? Se eu não tiver um incentivo muito forte para a concessionária correr atrás deste usuário evasor, eu vou pôr por terra o sistema, né? Então, existe uma quarta tarifa, uma tarifa de evasão, que a gente chama, né? Que ainda é mais elevada. Tudo isso para que o concessionário tenha um forte incentivo para correr atrás desta receita perdida, né? Então, a lógica tarifária mudou totalmente, né? Antes, a gente tinha duas tarifas, a tarifa normal do usuário de cobrança manual e a tarifa com desconto do famoso DBT para quem tinha um tag passava pela pista AVI. Então, isso é o que a gente tem hoje, né? O que eu citei aqui está em discussão no TCU, né? Num projeto que eu vou citar depois. Você questionou sobre o que a gente acha em relação ao futuro, né? A visão da NTT é clara, é um modelo que veio para ficar. Ele é mais do que uma moda, ele é uma tendência segura de que em pouco tempo, curto prazo, alguns anos, 3 a 5 anos, o modelo free flow vai ser predominante, né? Então a gente não tem dúvida disso. O que está acontecendo em relação a isso? Novos projetos estão sendo estruturados como sendo 100% free flow. Aí eu poderia citar o projeto da Rota 2 de Julho, que é a antiga Via Bahia, que está em fase final de análise do TCU. E a relação com o TCU nesta análise foi muito rica, justamente para desenhar esse modelo que eu falei para vocês, né? Temos também a Rota Portuária do Sul, a antiga Ecovias do Sul, que está em fase de audiência pública, que também é totalmente free flow. E tivemos a semana passada a audiência pública dos lotes de Santa Catarina, 2 lotes, também 100% free flow. Todos os projetos que vão vir agora vão ser totalmente free flow, né? Tem a transição dos contratos existentes, já que a gente previu este gatilho para migrar, né? Agora a gente tem um problema. Se eu desenhei um céu de brigadeiro, né? A gente tem uma nuvenzinha cinza para preta, que é a questão da implementação do free flow e principalmente nosso ponto fraco aqui seria a experiência do usuário. O usuário tem que saber que ele passou por um pórtico, ele tem que saber quando ele tem que pagar, ele tem que saber quanto ele vai pagar, ele tem que saber o que vai acontecer com ele se ele não pagar, né? E isso realmente gera fricção, gera resistência, gera inadimplência. Isso nos levou à resolução do CONTRAN, a 277, né, que é recente, que vai entrar em vigor dia 1º de julho, que criou uma janela de adequação, né? Durante 200 dias, não será cobrada, não haverá infração dos usuários e eles terão todo esse prazo para pagar as tarifas atrasadas, né? Então, isso é um sinal de alerta muito forte. A gente precisa, eu espero que este período é um período de reorganização, né? Rearranjo da casa, para poder continuar com o modelo com a maior facilidade, né?
Então, a gente precisa de, na verdade, reforçar, eu acho que ficou claro o alerta, né, do CONTRAN, a gente precisa reforçar a comunicação com o usuário, a sinalização, precisamos trazer segurança jurídica para o mercado, porque, de fato, como você falou, antigamente tinha uma barreira, era simples. Hoje é uma porta aberta, eu diria, né? Porta aberta significa outros fenômenos. O Free Flow não é mais uma hipótese remota, né? Não é uma agenda de curto prazo, é um presente já para a gente nas concessões, né? Então, o modelo não é de se questionar se o modelo vai avançar, é que ele tem que ser muito consolidado para poder se tornar uma realidade factível, né? E a gente tem esta janela, né, do CONTRAN, eu diria até o final do ano, para firmar isso, agentes reguladores, não somente a NTT, o mercado, os fornecedores de equipamentos e as concessionárias. Obrigado. Perfeito, Stefano. E aí, na sua fala, você toca em alguns pontos que sempre me chamaram a atenção e eu acho muito interessante a atuação da NTT em desenvolver o Free Flow separando a adequação dos contratos atuais e a modelagem dos contratos novos, porque em ambos os lados, o usuário ele não vai necessariamente ele vai passar por várias rodovias concedidas e as realidades são distintas. E eu acho que o nosso grande desafio hoje para consolidar e expandir ainda mais esse modelo é na experiência com o usuário. O usuário ele precisa de ter informação e ele precisa entender como esse sistema funciona. Porque a mudança é muito drástica, e eu acho que melhorando a experiência com o usuário, principalmente no viés da informação e de fornecimento de meios alternativos de pagamento que não seja só a tag, ele pode se aculturar melhor, e inclusive a gente fecha as portas para certos atores espertos que querem questionar um modelo já tão consolidado de concessões de rodovias. Aí eu quero aproveitar e discutir com o Marcelo, porque o Marcelo ele teve o desafio, né, lá no Grupo Nova, vocês começaram a operação de 2 concessões de rodovias, uma inclusive eu sou usuário da 381, 364 também, já com pedágio eletrônico, né, Marcelo? Então você poderia compartilhar conosco, na visão das concessionárias, como é que foi esse processo? Quais são os principais desafios técnicos, operacionais de relacionamento com usuários que vocês tiveram e como o Grupo Nova tem lidado especialmente com a evasão e os mecanismos que vocês têm utilizado? Boa tarde a todos, boa tarde, Baeta, meus colegas aqui da mesa, ao público presente. Prazer estar aqui. Eu acho que nós temos uma missão aí enorme de esclarecimento no sentido assim, muito amplo do que tem acontecido com o Free Flow. Nós vivemos um ambiente no Brasil extremamente politizado e, felizmente ou infelizmente, nós estamos aplicando um sistema absolutamente novo, né? No caso da 364, da 381 em ano eleitoral, e se tem utilizado isso muito como argumento de combate à concessão, de combate ao pedágio, uma série de circunstâncias, né? Nós, da 381, somos o primeiro grupo no Brasil, nós temos 2 concessionárias, que implementamos 2 pórticos que estamos com 100% da cobrança de Free Flow, e eu queria fazer agora um parêntese e um breve resumo. Eu trabalho, por sorte, né, por circunstância, comecei novo, né? Tem 28 anos que eu trabalho com sistema de concessão, né? Então, nós começamos com aquele pedágio tradicional, aquela coisa, né, que vocês já conhecem, que é o padrão. Isso, em 98, eu comecei a trabalhar, você tinha praça de pedágio, e eu vou dar um número aqui que, de certa forma, é surpreendente. Na época, as evasões eram 2%, 3%. 2%, e era o seguinte, o cara arrancava a cancela na mão, o cara saía, levantava, o cara colava no fundo. Então, existe uma margem, um percentual da população que esse daí, e que é muito reduzido, eu confio muito no povo brasileiro. O povo brasileiro, de uma maneira geral, é honesto, é decente, né? Mas existe um percentual da população que esse daí vai evitar, de toda maneira possível, pagar o pedágio. E onde é que eu quero chegar? Hoje nós temos, nos nossos grupos, aí, somado as 2 concessões, coisa de 7,5%, né, de evasão. Eu considero um número baixíssimo, conhecendo a nossa realidade econômica, o nosso alcance tecnológico. Em 2 estados, 2 regiões, quer dizer, no caso de Minas, já existia concessão, mas não existia pedagiamento, né? Em Rondônia não existia nada. Então, os percentuais, eu considero assim,
para o prazo que nós estamos operando, coisa de 10 meses em Minas Gerais, 6, 7 meses aqui, um pouco menos em Rondônia, são absolutamente baixos, né? Hoje nós temos 600 mil aplicativos baixados nessas duas concessionárias, né? Então, a adesão do brasileiro a esse tipo de mecânica, esse tipo de dispositivo, é absolutamente enorme, né? O brasileiro é um mito. Isso que não, as pessoas não conhecem, as pessoas não querem, as pessoas têm dificuldade de entender, isso não procede. Agora, a gente vai ter sempre um pessoal da população que ele vai se usar de N subterfúgios para não pagar. Isso não adianta, né? E vocês vejam que o percentual baixo, né? Você imaginar, como o Stefano falou agora, nós não temos cancela, não temos nada, não temos informação, 6, 7% é muito pouca gente, né? Se você imaginar que talvez 20% da população brasileira, isso é um dado oficial, não paga nem PVA, né? Então, nós temos um número, uma adesão enorme. Eu acho que é uma evolução extraordinária. Acho que desde que se começou a cobrar pedágio no Brasil, porque não é só evolução no sistema de cobrança, como se falou. Você tem um dano ambiental reduzidíssimo, né? Você tem praça de pedágio, pouca gente sabe, mas é um dos pontos da rodovia que tem mais acidente de pequena monta, condições traseiras. Nós já tivemos situações, não nessa concessionária, mas em outras, se passou em cima de cabine de pedágio, se destruiu a cabine de pedágio. Então, é um ponto, é um instrumento estranho a rodovia que você tinha e que você tem eliminado, né? Você tem uma construção que afeta muito pouco a faixa de domínio, você tem menos desmatamento, tem menos obra, você não perde tempo em pedágio. Você imagina o seguinte, uma carreta de 9 eixos, eu vou dizer que ela perde aí de 2 a 3 minutos por praça de pedágio, entre cobrança, mesmo com free flow, entre desaceleração, aceleração, redução, um problema eventual que possa dar. Na cabine nem se fala, né? Então nós temos um ganho de tempo gigantesco. Então eu acho que uma evolução é inexorável, né? Eu não consigo imaginar um ambiente que você possa imaginar, não, nós vamos acabar aqui o free flow e vamos voltar para a praça. Né? É como dizer assim, ó, não vamos mais computador, não, vamos usar máquina de datilografar, né? É uma coisa assim absolutamente fora de propósito, né? E as dificuldades que nós temos. O Brasil é um país realmente, ele é muito proativo. O povo brasileiro é um povo maravilhoso, ele adere muito facilmente a esse tipo de tecnologia, mas nós temos uma regulação, por N circunstância, eu não diria nem uma regulação, uma legislação que é muito complexa, né? Então, qual é das dificuldades que nós temos? Eu tenho impressão, que eu até brinco, não deixa de ser uma jabuticaba, né? Porque eu acho que é o único lugar do mundo que o free flow ele não cobre o eixo suspenso, né? O eixo suspenso, então você tem que fazer uma verificação. Então, nós temos que fazer ajuste tecnológico para você realmente ajustar essa questão do eixo suspenso. Você tem questão realmente de gente que fica buscando subterfúgio para se evadir. E esse não adianta. Se ele não tiver uma penalidade grande, a gente vai ter realmente problemas. Esse cara não vai pagar nunca, né? Eu estava comentando, nós temos casos sui generis em Rondônia, porque o sistema é muito eficiente, é muito robusto. Então, já teve gente distribuindo no YouTube, por exemplo, que se você passasse pela contramão, não seria lido, né? Esse sujeito, inclusive, foi preso, né? Foi preso porque estava divulgando a lei, um descumprimento à lei. Quer dizer, você andar na contramão. Nós tivemos uma situação em Rondônia também recentemente, que é o seguinte: o sujeito fez um teste, uma carreta de 9 eixos, ele foi de noite pela contramão do acostamento. E aí, realmente, o sistema teve dificuldade de fazer a leitura, é óbvio, né? Então, isso nós estamos corrigindo, né? Então, as dificuldades que nós estamos enfrentando, assim, basicamente são essas. Mas eu diria que, face à revolução que houve, face aos benefícios que foram trazidos, eu acho que, digamos assim, isso é peanut em função dos problemas, inclusive, que o processo de concessão já sofreu no passado. Parabéns à NTT, que a NTT realmente tem uma regulação forte, tem sido, assim, uma agência que tem enfrentado os problemas de frente, com muita propriedade, com muita capacidade de resolver, né? A gente já viveu a discussão que a gente tinha nesse fórum aqui há 10, 15 anos atrás, é o seguinte: se pode ou não pode ter pedágio. Hoje em dia a gente está discutindo como é que vai ser a multa do free flow, como é que nós vamos cobrar. Então, isso eu tenho uma convicção absoluta que a gente vai chegar a termo muito rapidamente, né? Então, nosso grupo aposta, vai continuar apostando. Nós temos 12 praças, 12 portais, né, de pedágio aí, que estão funcionando, 12 free flow. Nós temos aí, para vocês terem ideia, se falou agora em 1 milhão e pouco de multas, mais ou menos.
nós temos, em média, nessas duas concessionárias, quase 3,5 milhões de usuários por mês. E tem uma inadimplência dessa natureza. E eu tenho certeza que essa inadimplência, a partir do momento que as multas passam a chegar, porque vocês têm multa, né? Nós não emitimos uma multa ainda. Essa evasão vai cair muito. Agora, vai ter gente que uma questão não é só de pagar ou deixar de pagar. É a questão que a polícia realmente vai ter que atuar, porque tem gente que você pode botar o que for lá. É como eu falei, a gente bota cancela e o cara não quer pagar, então vai ter gente, esse usuário. É até danoso a rodovia, mas nós temos certeza absoluta que um percentual muito baixo, muito pequeno da população que, digamos assim, que tem um hábito de não querer pagar as coisas, né? Esse público é inexorável. Isso daí vai sempre existir, a gente vai ter que tratar da maneira dentro dos rigores da lei, né? Então, basicamente é isso. Nós estamos muito satisfeitos com o processo, nós temos confiança que ele não existe retorno. Eu tenho conversado com os colegas aí, inovações estão vindo, sob o ponto de vista nosso, inclusive, né? Chega de verificação dos dados, em função dessa questão do eixo suspenso agora, que é uma novidade, sob o ponto de vista do resto do mundo, a gente está botando sensor de eixo na rodovia, né? Para eliminar esse problema do eixo suspenso, né? Tem algumas categorias ambíguas que a gente está desenvolvendo inteligência artificial para progredir essa análise com a maior rapidez possível. Nós temos totens na rodovia, né, que estão com essa disponibilização de uma eventual pessoa raríssima, né, que não tem acesso à internet ou celular, poder pagar desses totens ao longo da rodovia, né? Como eu falei, 600 mil aplicativos, é um número que me surpreendeu, né, e em crescimento. Então, a gente está muito satisfeito. Nós temos certeza que não é nem, eu estava falando aqui muito futuro, é o presente, né? Para nós, da Nova Rodovias, o Free Flow é o presente. Excelente, Marcelo. E eu fico muito satisfeito com esse seu depoimento, porque mostra que o Free Flow já é uma realidade mesmo, inexorável e imutável. Na verdade, o que a gente tem para fazer agora é sempre aprimorar o sistema. E essa experiência do usuário é muito boa. Você falou, é raríssimo que eu uso o token. Você está com uma experiência aqui do lado. Eu tive um problema no meu carro que eu tive que trocar o para-brisa e eu fiquei sem a tag. E eu tô, gente, como é que eu vou pagar? Qual que é o site daqui? Aí parando na 381, tem um token aqui num restaurante. Aí eu paguei lá na hora o pedágio e segui viagem numa boa. E, de fato, essa inadimplência ser tão baixa, ela é muito boa, que ela mostra que, mais do que o usuário, ele está se adaptando ao sistema Free Flow, ele se adaptou ao modelo de concessão de rodovia. Esse papo de principalmente órgãos de controle, infelizmente que não estão por dentro, conhecimento muito bem o ecossistema do pedágio eletrônico, falando que tornando o usuário como um hipossuficiente, uma pessoa frágil, isso não existe na prática. É lógico que nós temos que cumprir o nosso papel, as concessionárias fazendo as devidas notificações, comunicações, a NTT fiscalizando e regulando muito bem. Esse ecossistema ele funciona bem, mas tem seus desafios, como você colocou, inclusive do ponto de vista tecnológico. E assessorando os clientes ao longo dos anos com a implantação de Free Flow em suas concessões, eu até descobri que o clima influencia na leitura de norte a sul, dependendo da temperatura, pluviometria de chuva, o tipo de leitura, por exemplo, no OCR, isso influencia. E a gente tem vários desafios. Eu queria conversar com o Antônio. A CAPT é uma referência, né, em tecnologia de pedágio eletrônico, né, o Antônio? E eu acho que seria interessante, você poderia nos indicar qual que é o estado da arte das soluções que a empresa de vocês oferece hoje, qual que é o horizonte em termos de inovação, considerando toda essa necessidade de evolução e desafios que nós temos, e também pensando do ponto de vista do contrato de concessão. O que ele precisa ter para permitir uma implantação de uma solução de Free Flow eficiente, escalável e segura? Perfeito. Primeiramente, muito boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes nesse maravilhoso evento, né? E você já introduziu muito bem aqui e já facilitou bastante o meu speech, e foi o que o Marcelo comentou agora aqui também sobre os sistemas, né? Eu decidi fazer minha resposta aqui mostrando o que nós temos, que nós consideramos como estado da arte atualmente, né? E o que a gente prevê como futuro e que a gente já vem utilizando em alguns países, né? Hoje, para solução multilane Free Flow, a gente utiliza, diferentemente de praticamente todos os outros players, a gente utiliza uma solução
própria da CAPT, né? É um sistema baseado em câmeras, né? Então não temos scanners, não temos câmeras adicionais ao sistema, e esse sistema ele é capaz de fazer toda a rastreabilidade, classificação, categorização do veículo, né? Verificar a placa frontal, placa traseira, e junta toda essa informação através do machine learning, processa e envia a transação, né? Com isso a gente deixa a solução muito mais compacta, né? E essa questão que você comentou, ela é bastante importante, de chuva, neve, não temos aqui, mas nevoeiro, essa nossa solução ela acaba não tendo esse impacto com esses eventos climáticos, né? Então, depois até convido para passar no nosso stand, a gente pode demonstrar um pouco ele em funcionamento, né? E partindo daí, eu gostaria de comentar do que nós já possuímos em outros países. Nós já utilizamos, por exemplo, pedágio satelital, né? E esse pedágio satelital, ele foi implementado já na Bulgária, na Suíça, e ele é muito preciso e muito útil na parte de controle de pedágio para veículos de carga, principalmente, né? Ele tem no passado ele era uma UBU, como um tag, né? E você já cadastra a placa, o tag a placa, a categoria do veículo, inclusive o nível de emissão que ele possui, e você trafega pela rodovia. Isso, conforme um acordo de vários países, você poderia trafegar em vários países e pagando pedágio conforme aquele uso daquelas rodovias que você trafegou, né? Todo esse sistema ele possui um sistema chamado GLP, que é para processar todas essas localizações que ele recebe e, claro, direcionar o veículo para uma rodovia existente, né? Não passar por uma estrada auxiliar, que é difícil um caminhão muito grande passar. Então, esse sistema acaba consolidando essa informação e processando todas essas informações relacionadas e recebidas do satélite e dessas OBUs, né? Isso já se evoluiu. Hoje a gente possui também com conexão 4G, então com isso minimiza bastante a fraude e faz um controle bastante maior utilizando redes 4G, né? E também o satélite, né? Também temos uma solução que ela complementa o sistema Free Flow, que é uma solução de pedágio por cobrança holística, né? Então, chamamos de Hot Cap, e é uma solução que ela busca câmeras que possuem a rodovia. A concessionária muitas vezes tem radar, tem outras câmeras auxiliares, e essas câmeras elas são detectadas o tipo do veículo, a cor do veículo, o modelo, né? Assim, possui placa e se é possível fazer a leitura da placa frontal traseira, e com isso, durante toda a passagem do veículo na rodovia, ele gera um fingerprint, né? Uma impressão digital daquele veículo, e consegue auxiliar a cobrança de pedágio, né? Isso você consegue reduzir a quantidade de pórticos, colocando somente câmeras e tendo uma inteligência artificial por trás, processando toda essa informação, diminuindo também o OPEX, né? Já que ele processa e te traz a maior assertividade possível e a maior possibilidade daquele veículo ser realmente aquele veículo, né? E falando um pouco mais de futuro, porém, que a gente já vem fazendo testes nos Estados Unidos, é o V2X, né? Que é já muito comentado, muito falado. É uma tecnologia também desenvolvida pela CAPT. Ela utiliza equipamentos na frequência 5.9 GHz. Então, no Brasil, inclusive, essa frequência já está reservada para o V2X, né? E as soluções novas também utilizam o 5G. Então, você pode, através de equipamentos específicos, que é o próprio tag, entre aspas, que você pode colocar em veículos, ou você pode usar a tecnologia embarcada em veículos mais novos, com tecnologia mais recentes, né? Ou também utilizar o smartphone. Então, com isso, você consegue cobrar pedágio através da passagem desse veículo, ou por uma rede 5G, ou por uma rede coberta por antenas da tecnologia V2X. É claro, o V2X ele se expande aí para uma série e uma gama gigantesca de outras soluções, como no próprio ITS, você consegue avisar se uma ambulância está chegando, né? Ele avisa o painel do veículo, né? Ou no aplicativo, que existe uma ambulância, uma emergência. Também para, por exemplo, uma obra, essa obra ela é sinalizada para os veículos reduzir a velocidade. Então, a gente até fala, até o pedestre em travessia, se ele tem um celular ali que tem um aplicativo, o veículo sabe que tem um pedestre e consegue se comunicar. Então,
não necessita de uma infraestrutura adicional. Claro, todos esses dados são enviados para um servidor, para um back-office, porém, existe uma comunicação do veículo com vários pontos que possuem essa tecnologia 5G ou a tecnologia através do 5.9 GHz. Né? Então, a gente fala que o veículo passa a ser a tag. Né? Ele passa a ser a peça de cobrança ali, não só a placa, não só um tag, mas o próprio veículo com a tecnologia embarcada nele, ele já traz essa solução para um futuro próximo aí. Tá? E com relação a toda a parte relacionada aos contratos de concessão, né, que nós visualizamos, claro, já foi falado muito, a NTT, a própria Artesp e outras agências já vem evoluindo muito, mas principalmente a gente pode citar a NTT. Existe uma portaria agora que saiu em março, ela já adiciona essas informações que eu vou colocar aqui. Então, por exemplo, a parte de KPIs, a parte de performance do sistema. Então, agora a NTT passa a exigir algumas performances mínimas daqueles sistemas. Então, isso você começa, além do contrato, né, de fornecimento de sistema, existe uma exigência do governo para que essa exigência também seja transferida para a concessionária e o governo cobre essa informação relacionada aos KPIs. Né? Então, a gente fala aqui de bidirecionalidade, a gente fala de KPIs de OCR, de leitura de tag. Então, isso traz uma evolução adicional. Né? Outro ponto que eu vejo também é a interoperabilidade, que já falamos um pouco, já foi falado um pouco aqui, né? Que já existe um estudo para melhorar ainda mais essa interoperabilidade, para facilitar ainda mais a vida do usuário, né? Fazer com que ele realize o pagamento da tarifa, né, baseado em placa, que é o principal meio de pagamento agora definido aí pela NTT. E eu coloco também uma questão final relacionada a possibilidades de evolução tecnológica. Então, hoje a evolução tecnológica está muito rápida. A gente fala da IA, tudo realmente tem IA. Sem a IA a gente acaba ficando um pouco para trás. Então, é muito importante existir alguma forma da concessionária evoluir tecnicamente e evoluir com novas soluções e propor essas novas soluções dentro desses contratos de concessões. Não, prefeito Antônio, de fato é espantoso, né, do ponto de positivamente a evolução e quantas soluções foram desenvolvidas em tão pouco tempo para melhorar a experiência do usuário e a relação também concessionário-usuário, mostrando que o Free Flow, como eu indiquei no início, ele não é só um meio de pagamento, não é uma forma alternativa de recolhimento, de arrecadação da tarifa. E muito importante, né, essa resolução da NTT, ela veio em março agora, né, ela está num período de 120 dias para entrar em vigência, em julho agora, finalzinho de julho, entra em vigência. A gente vai ter um período, né, Stefano, acho que de maturação dessa resolução, acho que essa evolução tecnológica, como o Antônio colocou, ela é muito rápida, e acho que a regulação ela precisa ficar aberta e sendo construída e revisada de forma colaborativa com os usuários, para a gente sempre, usuários, concessionárias, prestadores de serviço, para a gente melhorar sempre a experiência do setor. E o Antônio comentou, né, que existem muitas soluções que são testadas fora do Brasil. E o nosso Free Flow, ele, apesar de ser uma jabuticaba, como o Marcelo colocou, ele bebe muito de experiências estrangeiras, né? A gente estudou isso bastante, tanto do ponto de vista jurídico, regulatório, quanto tecnológico também. Fizemos uma missão já no Reino Unido, antes, inclusive, da implantação do Free Flow pelo escritório. A gente discutiu muito com concessionários, prestadores de serviço, tecnologia. E aí eu queria chamar o Diego para a conversa. Na Fiscaltech, né, Diego, vocês têm mais de 30 anos, né, de experiência em sistemas inteligentes de transporte e com uma atuação, inclusive, fora do Brasil. E aí eu queria discutir com você como é que a empresa enxerga a evolução do Free Flow no Brasil em comparação com outros países em que vocês atuam e acompanham o mercado. E considerando também, aqui na nossa conversa, a gente comentou da integração do ecossistema do Free Flow com outras coisas como outras tecnologias como pesagem em movimento, HS-WIN, controle de tráfego. Como é que a Fiscaltech atua também para essas demais tecnologias possam integrar o sistema do pedágio eletrônico para tornar as rodovias ainda mais seguras e eficientes? Boa tarde a todos. Bom, Free Flow não é algo novo no mundo, né? Faz muitos anos, em alguns países, há mais de 15 anos,
já com o Free Flow, Multilane Free Flow atuando. Mas eu costumo dizer que aqui no Brasil a gente já nasceu com o Free Flow numa nova geração, né? Então, como já foi falado aqui, a nossa frota ela é muito heterogênea, muito complexa, coisa que não se vê fora do Brasil, né? Então, eu diria que o nosso Free Flow aqui ele já nasce com uma geração tecnológica que não se viu até então no mundo, né? Então, muito baseado em visão computacional, inteligência artificial. Existem aqui as particularidades, principalmente do eixo suspenso, que os sistemas precisam identificar esses eixos suspensos com precisão. Inclusive, se os veículos têm ou não têm carga, isso também precisa ser considerado, se tem um MDFE aberto ou não, né? Então, é uma solução tecnológica específica e única para o Brasil. E nós, há algum tempo, estamos trabalhando nesse desenvolvimento e hoje nós já temos aí os projetos implantados em funcionamento. Nós desenvolvemos toda essa tecnologia dentro de casa, então nós temos domínio de ponta a ponta da tecnologia. Apesar de utilizarmos alguns itens fabricados por terceiros, toda a parte de software, de ponta a ponta, é nossa. Então, isso significa que a gente pode adaptar rapidamente qualquer funcionalidade do sistema, toda a parte de visão computacional, a nossa equipe interna que faz. Então, a gente consegue aprimorar de forma continuada, né, o nosso sistema. A própria massa de dados que a gente detecta de veículos, ela é utilizada para retroalimentar os treinamentos e cada vez a gente consegue índices mais elevados. E aliado a isso, a gente tem uma estrutura de back-office completa para fazer o monitoramento e acompanhamento dos sistemas. Isso é muito importante para as concessionárias, porque a gente precisa estar sempre monitorando todos os sistemas com a telemetria robusta para poder antecipar, e normalmente nós sempre antecipamos aos nossos clientes finais qualquer ocorrência que haja nos sistemas. E aliado a isso, tem toda uma infraestrutura também que nós já dominamos de instalação do sistema, né? E acho que atualmente aí é uma necessidade muito grande de todas as concessionárias de velocidade de implantação. Todas lutam contra o tempo e querem colocar o sistema para iniciar a arrecadação o mais rápido possível. Em um projeto recente, nós conseguimos, desde o início da fundação dos pórticos até o início da coleta de transações, nós conseguimos um feito de 8 pórticos em 37 dias úteis, né? Então, acho que isso é um grande diferencial importantíssimo para as concessionárias. Mas como foi falado aqui, o pórtico do Free Flow ele pode ser também aliado a outras tecnologias e tendo outras funcionalidades. O exemplo é a própria pesagem em alta velocidade, HS1. Então, desde que o local permita, nada impede dessa infraestrutura ser compartilhada. Então, isso resulta numa redução de custo para a concessionária, isso obviamente também resulta num compartilhamento de infraestrutura, compartilhamento eventualmente de sala técnica, de link de comunicação. Então, o pórtico ele não é só um ponto, ele pode não ser só um ponto de arrecadação, ele pode ser muito mais que isso. Nós temos essa tecnologia, nós oferecemos isso para o mercado e trazendo benefício para todos, né? Então, não só para a concessionária, mas também pensando, obviamente, para as equipes de operação depois, né? Então, as equipes podem ser compartilhadas. E com isso, a gente entende que o nosso mercado brasileiro aqui de Free Flow, ele é de fato específico e ele demanda uma tecnologia específica e um domínio da tecnologia de ponta a ponta, porque o suporte técnico do fornecedor do sistema Free Flow para a concessionária, após o início da operação, é fundamental. Então, tem que ter velocidade, tem que atender bem, né? E nós temos ouvido isso dos nossos clientes, né, que, de fato, isso é um diferencial e nós estamos realmente conseguindo oferecer esse diferencial aí aos nossos fornecedores. Então, infelizmente, nosso tempo já acabou, né? Eu não vou me delongar demais aqui e agradeço aí a oportunidade de poder participar do painel. Obrigado, Diego. De fato, o nosso tempo acabou, mas acho que as discussões foram muito ricas. Os desafios estão postos, mas as soluções também. E eu acredito que uma interação entre agência, poder público, concessionários, prestadores de serviço e usuários também, que não podem ficar de fora disso, a gente tem condições de evoluir cada vez mais com Free Flow, garantindo segurança jurídica, eficiência e melhor prestação de um serviço. Eu agradeço a participação de todos, a todos que acompanharam e, novamente, parabenizo a BCR pelo evento. Muito obrigado.
Deus.